bem? Todos estão preparados para mais uma etapa de aprendizagem? Do nosso projeto de extensão, o brincar e o jogo na educação infantil. Eu sou Andréia Miranda Mota, sou acadêmica do curso de segunda licenciatura em Pedagogia, pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Meu RU é 21 40 558 e eu falo do Polo São Borja, Rio Grande do Sul. Aprender deve ser algo prazeroso. Desta forma, nada melhor do que aliar a brincadeira e os jogos com as atividades desenvolvidas na aprendizagem das crianças. No nosso quarto e último encontro, nós trataremos sobre o tema o uso de jogos e brincadeiras e a ausência do brincar no desenvolvimento da criança na educação infantil. Quando a criança brinca, joga e finge, está criando um outro mundo, mais rico e mais belo, e muito mais repleto de possibilidade e invenções do que o mundo onde de fato vive. As crianças são as próprias construtoras ativas do conhecimento, constantemente criando e testando suas teorias sobre o mundo. O uso de jogos e brincadeiras na educação infantil. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e as brincadeiras entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão do afeto, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. Benefícios das brincadeiras na educação infantil. Motivação. O uso de brincadeiras e jogos em sala de aula, em geral, disponibilizam motivação dos alunos para aprender, prestar atenção no que deve ser feito e participar mais ativamente da atividade. Confiança no aprendizado. Outro benefício que ao usar jogos e brincadeiras na sala de aula, ajuda a criança a criar um laço de confiança na realização das atividades, assim motivando-a a participar e compreender o conteúdo a ser aprendido. Ao usar jogos e brincadeiras na sala de aula, ocorre uma redução do estresse. Muitas vezes, no momento em que a criança é questionada pelo professor, ela não responder por timidez. As brincadeiras podem ajudar estes alunos, muitas vezes tímidos, a se expressarem, assim demonstrando mais seus conhecimentos. Outro benefício de usar jogos e brincadeiras na sala de aula é o estímulo da memória, pois as brincadeiras e os jogos são importantes para estimular a memória, a agilidade e o pensamento na criança.
Outro benefício é o trabalho em equipe, pois ajuda na socialização, no trabalho em equipe, no respeito ao próximo, no saber ouvir e esperar a sua vez. O uso de jogos e brincadeiras na educação infantil. Desenvolver atividade de jogos e brincadeiras na educação infantil requer do professor ludicidade, dinamismo e disposição, pois, por serem crianças pequenas e ainda não corresponderem de forma motora a muitas atividades, é importante a participação do professor na brincadeira. O papel do educador no processo de ensino-aprendizagem é muito importante, pois é através dele que ocorrerá a mediação entre o que se pretende ensinar e o aprender. Os jogos são ferramentas poderosas na aprendizagem das crianças, porém, para que as brincadeiras não se tornem um mero passatempo em sala de aula, é fundamental o professor esquematizar objetivos nas atividades desenvolvidas. O professor tem o papel de provocar a participação do aluno na atividade e instigá-lo a apresentar seu ponto de vista, discordar e apresentar suas soluções em relação a um determinado tema e proposta de atividade, brincadeira ou jogo. Segundo a BNCC, concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipótese, conclui, faz julgamento e assimila valores, é que constrói conhecimento e se apropria do conhecimento, sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social. Não devem resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Essa intencionalidade, ou seja, é ir além do simples planejamento do professor. Ele requer organização, exposição pelo educador de experiências que ajudem as crianças a se conhecerem melhor e conhecer o outro que está ao seu lado, ou seja, na escola, na família, na natureza também, né, com os animais e na sociedade. A ausência do brincar no desenvolvimento da criança na educação infantil. Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Os jogos e as brincadeiras são importantes para o desenvolvimento da criança, pois ela precisa brincar, jogar, porque para ela isso é algo natural, como as tantas outras atividades corriqueiras que ela faz. Essas ações são essenciais para o seu desenvolvimento, tanto físico quanto mental.
Brincadeiras e jogos são uma fonte de aprendizagem e desenvolvimento social e pessoal. Sua ausência durante a infância pode causar efeitos indesejáveis no indivíduo, como uma baixa capacidade de autonomia ou imaturidade no desenvolvimento emocional. Segundo a BNCC, brincar cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes pares, ampliando e diversificando o acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, é um direito da criança. A brincadeira é poderosa. Brincando, pode-se mudar o mundo. A brincadeira desenvolve os valores. E a criança aprende com o corpo e a mente. Se fosse ensinar uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos a melodia mais gostosa e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas, porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Rubem Alves. Então, assim como primeiro temos que nos encantar com a beleza da música para depois aprender suas partituras, assim é o ensino. Primeiro é necessário encantar a criança, despertar nela a vontade de aprender, para que depois, então, sim, ela aprenda. Escola é lugar de brincar? O processo de ensinar não é apresentar o conhecimento concreto, mas sim possibilitar a sua própria construção. Tornar o ambiente escolar atraente é possível, desde que elas possam, as crianças no caso, aprender brincando, pois é na infância que elas usam a brincadeira para adaptar-se ao mundo real. Quando um educador entra em uma sala de aula, ele deve estar aberto a indagações, curiosidades e perguntas dos alunos. O professor deve ser um eterno pesquisador e estar em constante transformação, buscando novas maneiras, metodologias e atividades para desenvolver os seus alunos. Da forma que o trabalho desenvolvido pelo professor traga significado para as crianças. A organização das atividades. Diversas atividades devem envolver a jornada diária das crianças na educação infantil. O horário de chegada, a alimentação, a higiene, o repouso e as brincadeiras. Jogos diversificados, faz de conta, jogos imitativos, motores, de exploração de material gráfico e plástico, livros de história, atividades coordenadas, sempre por adultos. O brincar necessita ter
intencionalidade. O brincar, em determinadas vezes, é percebido como uma atividade de passatempo em sala de aula. Alguns professores adotam essa prática quando não há mais atividades didáticas para fazer com os alunos. Não havendo muitas vezes um reconhecimento do papel das brincadeiras para o desenvolvimento de crianças na educação infantil. Nesse sentido, é importante a compreensão do trabalho lúdico em sala de aula para o aprendizado das crianças. No momento em que o professor levar atividades com jogos e brincadeiras planejadas e com objetivos, e inseri-las para as crianças, elas irão se envolver e vão acabar aprendendo. Atividades lúdica infantil nos oportuniza compreender nas crianças suas emoções, a forma como interage com os seus pares, seu desempenho psicomotor, social e a formação moral. O lúdico não deve ser esquecido ao introduzir o brincar na escola. O professor não deve atribuir a uma brincadeira somente o intuito de diversão, mas sim perceber que, através da brincadeira, ele pode contribuir na construção de valores conceituais que serão de grande importância para o desenvolvimento social e individual da criança. O brincar deve ter ludicidade. O brincar, quando introduzido na escola, para a criança, não deve perder a ludicidade. Mas, para o educador, não deve ser dada somente com um intuito de diversão. Este deve saber que, por meio da brincadeira, a criança desenvolve determinados valores e conceitos, que são muito importantes para o seu desenvolvimento social e individual. A importância do lúdico e do brinquedo para as crianças no ensino infantil. É de extrema importância que as atividades lúdicas e a construção dos brinquedos sejam construídos pela criança através da sua imaginação. Na atualidade, já não vemos mais crianças como antigamente, construindo seus carrinhos de caixas de sapato ou bonecas feitas de pano. Dessa maneira, percebemos a importância dos brinquedos feitos com materiais recicláveis. A construção desses brinquedos com o uso de sucata, ele favorece a conscientização do meio ambiente. Pesquisa e construção, criatividade e imaginação. A criação de um brinquedo a partir da sucata leva à aprendizagem, ao conhecimento, à troca de interações sociais, alegria, respeito mútuo e cooperação. É importante desde cedo trabalhar com a criança a importância da preservação do meio ambiente. E nada melhor do que trabalhar na educação infantil com brinquedos recicláveis, feitos de sucata. O brinquedo confeccionado com recicláveis, além de ajudar a preservar o meio ambiente, contribui para o desenvolvimento da criatividade da criança. Desenvolve na criança o pensamento crítico e o aprendizado em relação ao desperdício, consequência do consumo exagerado. É uma maneira simples,
barata e divertida de educar e contribuir para a formação de cidadãos críticos, facilitando a internalização das regras e valores. Os brinquedos confeccionados com reciclagem podem ser usados tanto na educação infantil como na escola, quando dentro de casa, no momento da diversão. E o melhor é que eles estimulam a criança a cuidarem do meio ambiente desde a infância. Então, desta forma, eu trouxe algumas atividades que podem ser desenvolvidas na escola como em casa, com materiais recicláveis. E a primeira delas é o bilboquê. Bilboquê é considerado uma atividade que mais estimula o cérebro, pois possibilita a capacidade de aprendizagem, concentração, raciocínio, desenvolvimento da motricidade, noção espacial e lateralidade. Então, vamos ver quais os materiais para fazer um bilboquê? Você vai usar uma garrafa PET descartável, uma tampinha de refrigerante, barbante, tesoura e poderá usar materiais para decorar o seu bilboquê. Corte a garrafa PET, lembrando uma tacinha. Corte cerca de 30 centímetros de barbante. Amarre uma ponta de barbante na tampinha de refrigerante e outra na ponta da garrafa PET. Enfeite o bilboquê com materiais que você quiser. Vai e vem. Outra atividade ótima para trabalhar a coordenação motora grossa, braços, músculos e coordenação olho-mão. Então, qual material que você vai precisar? Garrafa PET, no caso, você vai precisar de 2 garrafas PET, barbante e argolas. E se você quiser usar, você pode usar fitas coloridas ou qualquer outro material que você tenha em casa para decorar as garrafas. Então, os materiais que você vai usar para fazer o vai e vem, como eu falei, 2 garrafas PET, que você vai cortar com uma tesoura 1/3 da garrafa a partir do fundo, o equivalente a um pouco mais que o meio da garrafa. Utilize as partes de cima que sobraram das garrafas para fazer o vai e vem. Encaixe-as uma na outra, deixando os gargalos voltados para o lado de fora. Separe 2 fios de barbante. O comprimento do barbante vai depender da idade da criança, ou seja, do quanto ela consegue abrir os braços. Para esses 2 fios de barbante dentro das garrafas, passe esses 2 fios de barbante dentro das garrafas e em seguida amarre cada ponta do barbante em uma argola de plástico. É importante lembrar que toda e qualquer atividade que você for fazer com as crianças é necessário cuidado, atenção e monitoramento para que não ocorra nenhum acidente, no momento em que a criança for fazer a atividade, principalmente quando tem o uso, de materiais cortantes, no caso como a tesoura. Jogo de chá. Brincadeira que estimula o faz de conta. Qual criança, que não gosta de brincar
de casinha. Então, olha só, que tal fazer um jogo de chá com materiais recicláveis? Esse jogo aqui, que tá as xícaras, né, e o bule, você irá usar para criar esse jogo de chá uma caixa de leite, 4 copos de iogurte, pedaços de EVA e um papel grosso. Esse papel grosso você irá fazer a base, né, da xicrinha. E cola quente, né, no caso, se você tiver, ou alguma outra cola que seja uma cola instantânea, uma cola que fixe o EVA. Brincadeiras sem brinquedos. Brincar sem brinquedos prontos e comprados favorece a imaginação e a potência de criação nas crianças. Pega-pega. Quando as crianças estão correndo, elas trabalham seu equilíbrio, coordenação motora e desenvolvem a consciência corporal. O pega-pega também desenvolve a cognição das crianças, pois é preciso pensar em estratégias para fugir e evitar ser pego. Passa-anel. Uma criança fica com um anel, enquanto as outras do grupo se sentam uma ao lado da outra. A criança com o anel deve passá-lo entre a palma das mãos dos amiguinhos. Quando resolver parar, abre as mãos mostrando que estão vazias e pergunta para um dos participantes: com quem está o anel? Se ele acertar, será o próximo a passar o anel. Se errar, quem recebeu o anel é quem passa. Com essa brincadeira, as crianças desenvolvem o trabalho em equipe, respeito ao próximo, já que ela tem que esperar a resposta e a participação de cada colega. Quando uma criança consegue utilizar elementos à sua volta e usar de suas habilidades, criatividade e inteligência para resolver os problemas por si só, como por exemplo, conseguir brincar de carrinho sem ter um carrinho pronto à disposição, faz com que a criança sinta-se capaz de fazer as coisas por ela mesma. Isso se reflete positivamente em sua vida adulta, sua percepção sobre si mesmo e suas potencialidades. Então, esse foi o nosso quarto e último encontro do projeto de extensão O Brincar e o Jogo na Educação Infantil. E nunca esqueça, brincar é muito mais que se divertir, é exercitar a imaginação, crescer e se desenvolver.